Quem é Nadina entenderá a mensagem desse vídeo. Caso você não seja ou não tenha certeza de ser, então olhe as explicações aqui embaixo, na descrição, antes de prosseguir. Sobrenatural nada mais é do que o normal não explicado por nós. Muitos pensam que sobrenatural é sinônimo de terror. A gente sabe que não é isso. Não é só terror, mas é terror também. Sobrenatural resume universos. E como tal, tem o lado bom e o lado ruim. Cabe a você saber o que procura. Partindo dessa premissa, o vídeo, a sequência do vídeo, o relato que iremos assistir agora, nos faz pensar a respeito. Se o sobrenatural pode conter tudo, inclusive nada, e é o desconhecido, aconselhável é seguir a máxima consagrada pela sabedoria popular: não brincar, não desrespeitar e não desconsiderar aquilo que nós não conhecemos. Assista o vídeo até o final e esperamos de coração que ele venha acrescentar um grãozinho de areia a mais no deserto da sua trilha para a evolução. Mas antes, os pedidos tradicionais. Se você é um Nadina, já faz parte do nosso mundo e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Para você é só um clique. Para nós é muito importante, porque fará que o YouTube entenda que o nosso conteúdo está atraindo pessoas. Também não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de convidar amigos e também de clicar no sino de notificações para receber mais vídeos por nós produzidos. Depois de tudo isso, se achar que deve enviar um Pix para nós, já que ainda não somos monetizados porque não cumprimos as metas impostas pela plataforma Canais Novos, desde já nós agradecemos. Senhor Romário, boa tarde. Meu nome é Augusto, mais conhecido como Guto. E esse relato é apenas para revelar uma experiência vivida por mim lá na década de 90, 1991. Na época eu tinha 15 anos, morava numa cidade do interior, tinha minha turma de amigos e uma pré-adolescência, uma adolescência normal, com todos os ônus e os bônus. E a gente sabe, não podemos cobrar. O adolescente, ele é cheio de ideias nebulosas, é um rebelde sem causa, gosta de desafiar, é curioso, tenta ridicularizar tudo que já existiu antes da sua chegada nesse plano para sentir que a sua geração é a divisora de águas, e ele não está nem certo nem errado. Ele é apenas adolescente, nós que já vivemos essa fase sabemos como é. E eu na minha cidade, que eu não vou revelar o nome, para evitar a identificação por ser uma cidade pequena, tinha uma senhora, a Dona Bernadette. A Dona Bernadette era vista como a bruxa que fazia milagres. Fazia desde a cura de um bicho de pé, de uma unha encravada, até exorcismos. Eu cresci ouvindo histórias daquela bruxa, só que jamais tinha visto na prática o que ela fazia. Aí certo dia nós reunidos ali, final de tarde, no coreto da praça, toda cidade pequena tem o seu coreto, tem a sua pracinha. Nós vimos passar em direção à casa da bruxa o Zé Antônio e sua mãe. Olha, o Zé Antônio, ele tinha a fama de ser meio demoníaco. E aí nós ficamos curiosos, o que ele irá fazer lá? Não pensamos duas vezes, estávamos entre 5 e saímos no rastro. Chegamos, ficamos de campana, a casa ficava retirada da cidade.
aquela casinha de quintal enorme, aquela cerquinha na frente, um bosque, muitas árvores. E nós fomos e furtivamente entramos pela cerca e ficamos escutando. Cara, começou o horror. Começou o horror. Era uma gritaria. Era algo impressionante. A gente não conseguia entender o que era. E aí Vini, um dos meninos, o mais, sabe, com uma iniciativa maior, o mais metido a líder, disse: eu vou saber o que está acontecendo lá dentro. Foi e subiu uma árvore. Quando ele subiu naquela árvore e olhou pela janela, ele deu um berro. Meu Deus! Nós nos apavoramos, saímos correndo, e eis que de repente vem o Vini na nossa trilha, mas vem um raio. E correu. Nós corremos, sabe? Aquilo era... a gente tinha que fugir. Todos fugíamos. Ele sabia do quê? Nós imaginávamos por quê. Aí, quando chegamos na barranca do rio, nós sentamos. Mas olha, sem fôlego. Imagina, era uma cidade quente, úmida, devido à presença do rio. Nós sentados ali, respirando, tentando encontrar ar. Até que alguém perguntou: mas Vini, o que tu viu lá? Ele disse impressionado: cara, uma coisa absurda. O Zé Antônio estava amarrado por correntes. A mãe dele estava na frente. É uma sala que só tem aquela janela e uma porta toda de pedra. Ele dizia assim, entrava em detalhes. Sabe aqueles calabouços de antigamente? E a janela tinha grades. A porta também tinha grades. E a bruxa tinha em sua companhia 2 caras muito fortes. Que a impressão que dava, olha, eu não quero acusar, não quero dizer, mas pareciam ser padres. Mas eles eram fortes. Nós escutávamos aquilo e pensávamos: o Vini está nos zoando, não é possível. E eu só sei dizer para vocês que aquela bruxa proferia palavras em nome de Deus, de Jesus Cristo, citava a Bíblia. E quanto mais ela falava, jogava uma água, que eu não sei que água era aquilo, devia ser ácido, porque queimava no corpo do Zé Antônio. Quanto mais ela gritava, mais o Zé Antônio, sabe, soltava urros. Mas a voz não era dele. Tem uma hora que eu disse: pô, Vini, pelo menos, cara. Eu juro. Aí teve uma hora que, sem brincadeira, o Zé Antônio arrancou aquelas correntes. Aí nós começamos a dar risada. Nós ríamos. O Vini desespera: pelo amor de Deus, deixa eu contar, é verdade. Aí eu pensei: aí rapaziada, espera um pouco, deixa o homem concluir. Os 2 homens que estavam na sala com a bruxa tentaram segurar o Zé Antônio, mas ele jogava os 2 na parede, assim como se fossem bonecos. Ele arrebentou o cara e urrava. Aí ele ficou machucado, os pulsos, mas não fez nada com a bruxa, que segurava uma cruz, e segurava uma Bíblia, eu acho que era um livro, e nada com sua mãe. E depois de brigar muito com aqueles 2 homens, com a bruxa gritando palavras, repetindo as mesmas coisas, era Deus, era Jesus Cristo, era um desespero, saia, não sei o que, você não é bem-vindo, bababá. A mãe dele chorava. Aí aos poucos eu vi o Zé Antônio se curvando, aí caiu no chão, todo machucado. Aí quando abriu os olhos, olhou para sua mãe e disse: mãe, o que aconteceu? O mais engraçado que vocês devem ter ouvido, quando aquilo tudo acontecia, cachorros latiam, e não tem cachorros por aqui, só a distância. Como é que eles podiam saber o que estava acontecendo? Foi uma loucura. Aí ele foi dizendo: foi uma loucura, foi ajoelhando e chorando. Eu cheguei perto dele: cara, se acalma, vai. Ele abraçou minhas pernas, ele já estava no chão, abraçou minhas pernas e chorava e dizia: Guto, eu vi, Guto. Não estou inventando, eu vi, eu juro que eu vi. Aí nós resolvemos voltar lá na casa da bruxa. Quando voltamos, nós vimos o Zé Antônio e sua mãe saindo da casa, acompanhada daqueles 2 homens. Aqueles 2 homens incríveis, eles estavam vestidos todos de preto, uns casacões. E eu tentava ver se tinha aquela coisa de padre na garganta, eu não consegui ver. Teve gente que disse que viu, eu não vi, honestamente eu não vi. Agora eu vi que o Zé Antônio, ele estava bem machucado. Os cachorros estavam mais calmos, não estavam mais latindo tanto, mas sempre tinha um ou outro. Estava tudo parado. Foi quando a mãe de Zé Antônio chegou naquela bruxa, abraçou com força chorando. A impressão que dava é que ela estava agradecendo. Foi algo impressionante.
Nós aproveitamos que ninguém estava nos vendo e nos retiramos. Mas nos retiramos assim, rapidinho. Deus nos livre nos misturarmos com aquela coisa que estávamos vendo. Aí fomos caminhando por uma trilha diferente no meio do bosque. Aí, Vini já estava mais calmo. A gente veio andando. Só que Marquinho que nos acompanhava, ele só disse assim: olha, se isso for verdade, eu invejo o Zé Antônio, porque eu queria ter a força para arrebentar a corrente e dar um sacode em dois camaradas, dois trogloditas daquele tamanho. Eu ainda falei para ele: pô, não fala bobagem, cara, que besteira é essa? Não, não é besteira, não. Imagina como seria bom ter essa força. Eu ia pegar a turma daqueles beta que vive nos surrando, aqueles do último ano, eu ia acabar com eles. E também meu tio, metido a valentão, que passou a vida toda me batendo, ele não ia escapar de mim. Cara, nós olhamos para ele assim, pensamos: nossa senhora, quanto ódio nesse coração. E fomos andando. Enquanto nós íamos caminhando, o Marquinhos começou a ficar com um passo mais lento. Aí de repente ele parou e ficou nos olhando. Aí foi quando percebemos que ele tinha parado e perguntamos: pô, cara, vamos lá, já tá à noite, vamos para casa, isso aqui não, sabe, isso aqui é no meio do nada, vamos para casa. Ele olhou para nós, com os olhos estatelados, uma coisa assim aqui, umas olheiras, uma coisa estranha, sabe, aquelas olheiras assim, e simplesmente falou, mas não era mais a voz dele: eu estou em casa. Aí o Vini gritou: pô, Marquinhos, para com essa brincadeira, isso não é brincadeira não. Eu não sou Marquinhos. Marquinhos agora é meu. Ele me chamou. Ele me desejou e autorizou que eu chegasse. Eu estou aqui. Eu estou aqui e ele partiu para cima da gente. Só que quando ele partiu para cima da gente, nós não entendíamos o que estávamos acontecendo. Porque ele era um menino franzino. Pra minha idade, eu era forte. Vini era muito mais forte. Polaco e Ademir, nossa, eram dois gordos. O Marquinhos simplesmente jogou o Polaco no canto assim, mas voou. Vini olhou: meu bom Jesus, ajoelhou, começou tudo de novo. Quando ele falou começou tudo de novo, aqueles dois homens do carro simplesmente apareceram. Do nada, assim. Eu não sei explicar. Depois eu fiquei pensando a respeito. Talvez eles vieram no faro. Talvez eles sabiam o que estava acontecendo ou o que iria acontecer. Podia ser. Eles viam, ouviram que aquele demônio, sei lá o quê, deixou o corpo do Zé Antônio e saiu caminhando, vamos dizer assim, em busca do primeiro que o acolhesse. E Marquinhos foi esse primeiro. Os homens caíram em cima daquele sujeito, daquilo que foi o Marquinhos. Mas não adiantava. Eles iam, Marquinhos dava de buléu, assim, eles iam para um lado e iam para o outro. Nisso apareceu a bruxa. Aí eu fiquei pensando e o Vini confirmou: é tudo igual, só falta as correntes. E a bruxa proferindo palavras, e aqueles homens tentando segurar, e a gente com medo, e eles batendo. Aí foram meio que empurrando o monstro para o rio. Aí um daqueles homens pegou uma faca e cravou o Marquinhos. Eu gritei: não, pelo amor de Deus, para com isso. Aquele moço pegou, arrancou a faca. Não adianta. Agora eu estou livre na mata diante da água e ele me pertence, porque ele me desejou, ele me chamou. E se jogou nas águas. Nós saímos correndo, desesperados, também machucados. A bruxa parada, olhando. E aqueles dois homens foram até as margens, se olharam. Aí eu cheguei para eles: vocês mataram o meu amigo! Vocês mataram o meu amigo! Um deles disse: menino, vá para casa. Aquele que estava ali não era o seu amigo. E também não é amigo de ninguém. Vini chegou perto da bruxa, que olhava, segurando aquele livro, segurando aquela cruz, e só perguntou:
Marquinho morreu afogado? Ela disse: não, meu filho. Marquinho morreu no momento que autorizou e desejou a chegada desse ser. Vão para casa, meus queridos. Vão para casa e não comentem nada do que viram aqui. Daí, poxa, não comentem nada. Não comentem nada. E o que nós vamos dizer sobre Marquinhos? Marquinhos, digam que vocês estavam tomando banho de rio e Marquinhos se afogou. E não se preocupe. Logo, logo, o seu corpo aparecerá boiando nas águas. Nós saímos. Era noite. A gente sabia que nossos pais estariam preocupados. Aí combinamos ir para nossas casas, cada um para sua casa, sem falar nada para ninguém. E no outro dia veríamos o que iríamos fazer. Então, quando amanheceu o dia, nem para a escola nós fomos. Mas já estava o burburinho. O pai do Marquinho já tinha ido na casa de Polaco, bateu na minha casa, perguntando se nós vimos o menino. Todos nós dissemos a mesma coisa: vimos. Nós estávamos com ele à tarde. Aí daí, quando estávamos voltando, nós nos separamos. Só, não tocamos em rio, não tocamos em nada. Aí nos reunimos no coreto, que era o nosso ponto de encontro, e resolvemos ir procurar o vigário, o padre da nossa igreja. Nós iríamos contar tudo para ele, e ele diria se nós deveríamos falar a verdade, omitir ou mentir. E quando chegamos lá, pasmem, lá estavam os dois homens, os dois guerreiros da igreja, que depois explicaram que eles também eram padres, mas tinham outras funções. E conversamos com o vigário. O padre Alberto batizou a todos nós, batizou nossos pais. A gente dizia até que ele batizou o fundador da cidade, de tão velho que era. O que aquele homem dissesse, nós saberíamos que deveria ser o caminho a seguir. E ele repetiu as mesmas palavras: estamos em guerra. É uma guerra dura de vencer. As forças do mal estão em volta, mas elas só atacam aqueles que autorizam. Mas infelizmente a desinformação e a ganância da espécie humana faz surgir cada vez mais pessoas iguais a seu amigo. E não adianta a gente falar, porque as pessoas só acreditam nas coisas que podem acontecer depois delas acontecerem. E não é crítica, não é um defeito, é uma característica humana. Então nós só iremos ter chances, por menores que sejam, de vencer essa guerra, se poucas pessoas souberem da realidade. Porque se vocês abrirem a boca, muitos entrarão em pânico. O medo fragiliza. Outros agirão como Marquinho. A ganância, o desejo da vingança fragiliza. Outros verão uma forma de ganhar dinheiro, transformar a bruxa na atração turística. Serão vítimas em potencial. E eu posso citar aqui milhares de reações, e todas elas serão campo fértil para os nossos inimigos. Então, garotos, eu abençoo vocês. Eu cubro vocês com a proteção do manto divino. Estenda essa proteção para todos os seus entes queridos. Mas para que a minha bênção tenha poder, vocês terão que guardar esse segredo. Sabe, Sr. Romário, nós saímos de lá e fizemos um juramento, mas juramento de sangue, que criança tem muito disso. Furamos o nosso dedo, colamos os dedos e juramos que jamais contaríamos para ninguém o que aconteceu. Eu nunca falei. Vini e Polaco já não estão mais entre a gente e com certeza não falaram. E pode ter certeza que o quarto nome que falta eu citar também jamais irá falar. Porque, segundo ouvimos, ele mencionou algo
para sua namorada. Inclusive, ela comentou com a gente, veio nos perguntar se aquilo era verdade. E dias depois, num trágico acidente, os dois faleceram. E quanto ao Marquinhos, uma semana depois, seu corpo foi encontrado boiando. A família sofreu a perda. Causa: afogamento. Morte por afogamento. E é muito bom que todos na minha cidade continuem lembrando da perda de Marquinhos, mas acreditando na fatalidade. Os dois estranhos nunca mais apareceram na cidade. Padre Alberto e a bruxa foram vencidos pelo tempo, cumpriram suas missões aqui nessa terra. O mesmo destino da mãe de Zé Antônio. Quanto ao Zé, mesmo que ele quisesse falar alguma coisa, não conseguiria, porque não lembra de nada, não sabe de nada. Quando chegava a criatura no seu corpo, ele simplesmente apagava. A dúvida que carrego até hoje: Zé Antônio foi possuído, mas conseguiu sobreviver. Por que Marquinhos não? Com certeza irei para o túmulo carregando essa dúvida, pois para tentar conseguir a resposta, teria que conversar com alguém. Fiz um juramento de sangue e pretendo cumpri-lo, custe o que custar.